Bom, muito boa tarde, ou bom dia, tarde, porque isto, a definição, se é antes do almoço ou não, normalmente é relevante. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e gosto muito de estar aqui, porque já estou farto de estar a olhar para o ecrã e ver as pessoas aos quadradinhos. Sendo que eu me chamo Quadrado e não tenho nada contra os quadradinhos, apesar de tudo, é muito melhor estarmos presentes e a poder partilhar as nossas opiniões. Também eu estou aqui para vos partilhar um pouco aquilo que são as nossas melhores práticas. Peço desculpa por estar em inglês, mas como grande parte da informação que nós temos está em inglês, em vez de estar aqui continuamente a misturar línguas, estudo em inglês, ainda que, se me permitem, falarei português. Portanto, eu estou aqui a falar-vos do exemplo aquilo que é o Athena, que é o acrónimo associado a esta Universidade Europeia, chamada Advanced Technology Higher Education Network Alliances, e que basicamente enfoca-se naquilo que são European University for the Digitalization of Societies, portanto, a sociedade digital, a sociedade 5.0. Se isto andar para a frente, normalmente a culpa é do utilizador. Não. Eu juro que já carreguei em todos os botões. Como normalmente se faz, não é? Para ver se isto funciona. Alguém me pode ajudar a carregar em algum botão que é o certo? Exatamente. Era o que eu diria nesta fase. Da parte do IT, há alguém? Há algum engenheiro na sala? É sempre assim. Bom, enquanto estamos à espera do slide, eu vou de qualquer forma falando. A nossa abordagem na construção, e era isso que eu vos queria apresentar, a nossa abordagem na construção desta aliança é totalmente diferente da que vimos anteriormente, isso é bom. Muito obrigado. Agora já funcionou. É isso, já anda para a frente e para trás. Muito obrigado. Passou essencialmente por fazer um processo competitivo dentro da instituição. Ou seja, nós não assumimos que havia um desígnio e uma ligação já profunda com algum tipo de parceiros, até porque havia uma rede muito elevada com muitos parceiros, e, portanto, abrimos a toda a comunidade dentro do Instituto Politécnico do Porto para que pensassem nas propostas. Inicialmente apareceram 5 pessoas cheias de vontade. Depois dissemos, bom, então se estão cheios de vontade esses grupos, por favor avancem com as propostas, e quando se toca a trabalhar desceram logo para 2, e essas 2 trabalharam ativamente. Nós avisámos os parceiros que a decisão seria tomada atempadamente, mas não foi tomada desde o primeiro momento. Foi tomada com base no mérito daquilo que as propostas conseguiam apresentar em si mesmo. E 6 meses antes da submissão da proposta, tomaríamos a decisão. Foi exatamente o que aconteceu, e o que vocês estão a ver aqui é o resultado dessa competição interna que existiu na construção e no trabalho com parceiros e tudo mais. Acima de tudo, um dos valores que nós olhávamos era se esta proposta entendia as necessidades globais. Portanto, este foco do que é que estavam a fazer, isso não era uma coisa muito setorial, isso era uma coisa mais ou menos estendida. E, efetivamente, isso que acabou por ser feito, e esta que foi selecionada, acaba por ter, acima de tudo, um alinhamento muito grande com aquilo que a Comissão Europeia definia para a Europa. Lembro-vos que hoje em dia a idade digital é algo que para nós tornou-se tão óbvio que é praticamente a nossa vida. Isto foi antes da pandemia e não era tão claro quanto isso, mas o assumir disto foi visto como uma das mais-valias. Depois, pensar, também como foi dito por o meu colega aqui, muito mais à frente do que o projeto. Pensar exatamente o que é que nós queríamos como prestação de serviço desta Universidade Europeia para quem? E pensámos que a sociedade tende para uma sociedade extremamente digitalizada, e, portanto, queríamos fazer uma Universidade Europeia que enfocasse nesse problema, que permitisse fornecer as competências digitais que tornavam esta sociedade europeia verdadeiramente digital. E foi um pouco isto que avançou em termos de projeto. Depois, obviamente, percebemos o que é que a União Europeia queria. Inicialmente não era muito claro, ninguém sabia muito bem, eu penso que nem a União Europeia sabia muito bem o que é que queria, muita gente dizia tudo o que queria, mais alguma coisa, mas nós procurámos olhar para aquilo que normalmente se diz, follow the money. Vimos para onde é que o dinheiro vai, o que é que a União Europeia está a propor no orçamento para 21-28, para onde o dinheiro pode ir. E começámos a ter os primeiros esboços de 2018 que diziam para onde é que o dinheiro estava a ir.
Com base nisto, nós percebemos que haveria, efetivamente, aqui não só a ideia da infraestrutura digital europeia, mas também um horizonte Europa para uma investigação neste âmbito. E havia muito dinheiro, havia 9,2 bilhões para ser distribuído nesta área do programa da Europa Digital desde o início. E, portanto, vimos que também uma parte significativa, que depois no final acabámos por identificar que eram 700 milhões, tinha a ver com isso mesmo. Portanto, o conselho para quem está a pensar fazer algum tipo deste coisa é olhem para onde é que o dinheiro está previsto ir como base de apoio do desenvolvimento da União Europeia. Depois, percebemos também que era importante entender como é que se pretendia, qual era esta visão, como é que a educação Digicom, a educação que estava suportada no meio disto tudo, se pensava existir, se estava a ser pensada. Portanto, aqui o conselho é ler os documentos. Há milhares de documentos a nível da União Europeia que estabelecem as prioridades, há milhares de comissões que foram feitas, que produziram relatórios, que fizeram tudo mais. Uma das coisas que nós exigimos àqueles que queriam fazer e queriam fazer esta proposta em nome do Politécnico do Porto internamente é que tinham que ler, tinham que demonstrar que estavam sólidos naquilo que eram as bases da proposta que pretendiam fazer. Depois, ter uma ideia transformadora. Porque esta ideia, como hoje ouvimos da Joana, de que vamos fazer uns mestrados em conjunto e vamos não sei o quê, não é nada transformador, é uma coisa que já se faz de muitas outras formas. A ideia transformadora tinha que ver o que é que vamos fazer que não se está a fazer. E aqui surgiu a ligação à sociedade, como nós já vimos, e ambas as propostas tinham esta ligação bastante forte. Esta, que acaba por ser a que nós apresentamos, fazia a tentativa da ligação da ponte da indústria 4.0 para uma educação 4.0. Uma educação que estava muito ligada ao suporte da indústria e ao reforço da indústria em termos de clusters de competências. Depois, perceber os conceitos, ter conceitos muito claros, já o meu colega disse isso, que vão ouvir isto muitas vezes ao longo do processo, é uma discussão muito profunda, mas que nos levou a perceber que a nossa educação iria convergir necessariamente numa educação blended. Hoje em dia já ninguém discute isso. Quando se discute isto em 2019 não era tão claro quanto isso, ninguém sabia que vinha uma pandemia, juro que nós não tínhamos informação privilegiada que vinha uma pandemia, mas efetivamente já estávamos a pensar que no futuro, mesmo sem pandemia, chegaríamos lá, só fomos um bocadinho mais depressa nesta abordagem. Depois, perceber um novo paradigma deste tipo de educação. Esta educação blended, esta Digi Education, passa a ter novos papéis pedagógicos, de gestão, sociais, técnicos, passa a ser toda uma nova envolvente que necessita infraestruturas e que é o suporte desta universidade, da forma como ela é apresentada. Sei lá, por exemplo, um conceito muito estranho do Bring Your Own Device, que é um conceito de base no meio disto, é que daqui a algum tempo a instituição não vai fornecer, obviamente, aquilo que são os aparelhos que eles vão utilizar, porque provavelmente não fará sentido nenhum e serão um desperdício em termos de equipamento. Depois, pensar nas oportunidades. Quando nós vimos e quando nós percebemos qual é o background das universidades europeias, e eu penso que aí todos já leram, e é importante lerem muito bem, perceberem de onde vêm, não só da parte política, mas também aquilo que pode ser uma visão muito mais europeada, muito mais futura de tudo isto. Oportunidades. Aqui, devo dizer que foi uma discussão que durou, a nível da direção do Politécnico, nos durou algumas semanas. Claro que há sempre muitas oportunidades. E quando tínhamos estas duas propostas em cima, mais uma vez competitivas, de trabalhos a grupos, de muitas reuniões, o colega falou em 9 reuniões, como estes grupos eram autónomos, houve dezenas e dezenas de reuniões em vários países, dentro dos vários potenciais consórcios, e até os próprios consórcios que vinham ter connosco, enquanto direção da instituição, no sentido de mostrar que eles eram os melhores e que faria sentido e que eram eles que devíamos avançar, nós ficámos com uma dúvida. Não vou citar, obviamente, qual era o consórcio que não ganhou, já agora eles também foram financiados, portanto, teríamos ganho de qualquer um dos lados, onde seja, mas num deles nós éramos um parceiro de relevância dentro de universidades líderes europeias. Ou seja, no ranking, a maior parte delas estavam nas top 100 europeias. No outro, estávamos com instituições menos relevantes, mas éramos os líderes. E aqui entra o balanço. Vamos ser membros de uma aliança forte, em que nós somos o patinho feio que se agarra, ou vamos ser líder de uma aliança que eventualmente é mais fraca, mas que temos uma maior capacidade de crescimento, de trabalho, etc.
Pronto, essa foi a decisão e no final optámos por ser líderes daquilo que foi a aliança. Submetemos a proposta na primeira chamada e, obviamente, não foi financiada, como acontece nestas coisas. Não foi financiada por meio ponto, devo dizer. Portanto, estivemos dentro daquilo que era o break-line, estivemos meio ponto abaixo do que era o financiamento. Aprendemos com isso e voltámos a resubmetê-la e, obviamente, foi financiada na segunda, sem grandes problemas. E, por isso, chegámos àquilo que era a nossa proposta. Uma das condições que eu vos aconselho a todos os que estão a pensar fazer uma coisa deste género é explicar exatamente o que querem. Porque deixar palavras bonitas é muito fácil de construir grandes textos, mas posso dizer que no futuro isso só dá problemas. Portanto, dizer exatamente o que querem é fundamental. Nós, como é óbvio, cometemos o mesmo erro. Há zonas em que não ficou tão claro o que é que queríamos e hoje isso gera 90% do ruído que acaba por existir sempre entre os parceiros. Portanto, dizer o que querem é uma coisa fundamental desde o início para que não hajam dúvidas. Os membros, fomos, como vos disse, encontrar um conjunto de parceiros, escolher os parceiros adequados é fundamental e aqui nós escolhemos. Todos eles tinham um conjunto de características, somos 7 instituições de tamanho médio, em torno dos 20 mil a 30 mil estudantes, em 7 países europeus e, como podem ver pela distribuição, mais ou menos alinhada em termos geográficos. Não cobrimos a Escandinávia e não temos grande impacto no leste, mas tendo isso, digamos que o resto está mais ou menos expresso. Nós agora já estamos num processo de alargamento que provavelmente vai cobrir pelo menos uma destas falhas em termos de processuais. Depois, perceber muito bem e ter uma visão. Não vou insistir aqui muito, porque o colega já o disse, mas a visão é um elemento concreto e fundamental. E perceber isso, efetivamente, o que é que queremos fazer. Mas não é uma visão do grupo ou do projeto. É uma visão da sociedade que esta universidade vai suportar. Porque a universidade não vai suportar a atual sociedade. Esta Universidade Europeia pretende, a médio e longo prazo, suportar a nova sociedade europeia, as novas necessidades europeias. E é esta visão que tem que ficar muito clara desde o início. Também na missão, a mesma coisa. Nomeadamente, no nosso caso, tinha que estar extremamente alinhada com as necessidades do mercado. Porque esta universidade não pretende enfocar-se no desenvolvimento de novos conhecimentos, ainda como é óbvio, assim tem que fazer porque é uma universidade, mas pretende responder às necessidades da sociedade. E estas necessidades da sociedade acabam por ter que ser extremamente bem entendidas. E estes mercados que estamos a falar são mais difíceis de modelizar. Por exemplo, agora com a pandemia, ninguém faz a mínima ideia quais foram os impactos que tem e estamos a trabalhar muitas vezes um bocado no escuro com o que se pode fazer. Depois, saber exatamente o que é que nós temos que fazer. E isto é algo que eu vos aconselho a escrever desde o início, porque uma coisa é perceber o que é que se tem que fazer, outra coisa é escrever o que se tem que fazer. O conceito dos work packages, que toda a gente adora fazer, como nós também fizemos, é muito bonito, mas muitas vezes escondem em palavras mais ou menos vagas como disseminação, como análise, coisas que não são tão correspondentes quanto isso. Escrever tudo detalhadamente é, mais uma vez, fundamental. Senão, depois corremos o risco de ter um conjunto de pessoas, isto já nos acontece hoje em dia, que no âmbito destas palavras muito vagas estão a pensar coisas completamente diferentes. E depois isto não encaixa e há necessidade, obviamente, de tentar ver como funciona. Neste momento temos usado a abordagem, eu diria, americana, que é há dinheiro, faz tudo, mas há um momento em que isso não vai acontecer e, portanto, perceber exatamente o que é que se deve fazer é importante. Estrutura. Acordar a estrutura antecipadamente. Houve algumas falhas no meio disso, naturalmente. Eu estou-vos a dizer estas falhas para vocês perceberem que isto não está tudo perfeito. Nem foi, mas por favor não cometam os mesmos erros, cometam outros. Não é? Portanto, a estrutura teve algumas falhas. E uma das falhas que teve a ver com a nossa própria abordagem. Nós fizemos um bottom-up. Dissemos, há competição, façam propostas e depois nós analisamos e tratamos de cima. Que não é a mesma coisa do que um top-down. Porque o top-down é quando os reitores se sentam, ou os presidentes se sentam, discutem tudo e depois dizem aos outros para fazer e os outros não fazem. Portanto, nós decidimos vir bottom-up, pelo menos teremos alguém que trabalha. E essa parte funcionou bem. Mas quando chegou aos reitores, depois havia reitores que não se conheciam. E, portanto, o nível de confiança era complexo.
Depois temos uma pandemia, onde as mobilidades previstas para conhecimento são extremamente reduzidas, a ponto que muitos dos reitores, aliás, só se sentaram à mesma mesa mais de um ano depois do início da Universidade Europeia. E, portanto, não se conhecia o suficiente para. Depois, houve também já alguma mobilidade em termos de reitores. Já mudaram 4, expectavelmente até ao fim do projeto todos vão mudar. O que quer dizer que já por si também há aí alguma instabilidade associada. E, portanto, a estrutura tem que ser acordada anteriormente. Depois também, a estrutura interna. E este desenho tem que garantir que temos tudo o que nós queremos. Nomeadamente, nós colocámos desde o início, e muito bem, aquilo que era um observatório do mercado. Algo que procura prever as necessidades a 5 a 10 anos em termos funcionais. E isto ajudou bastante, porque efetivamente, hoje em dia, é o que nos safa em termos de tentar adaptar-nos o mais depressa possível à nova realidade neste campo. Não se esqueçam que estamos a falar de universidades europeias. Daí que o conceito e o modelo científico é a base. Isto não é uma empresa europeia, isto não é uma organização europeia, isto é uma universidade europeia. Logo, o modelo científico que está por base é fundamental. No nosso caso, passa, como vos disse, por um modelo científico apoiado naquilo que é a investigação aplicada, a investigação associada ao desenvolvimento empresarial, e foi aí que nós solidificámos isso, mas tem que existir. Se vocês não o fizerem, o que vai acontecer é que os grupos continuam, numa forma mais ou menos trivial, a fazer o que quer que seja, os grupos e os centros de investigação, e no final aquilo é uma coisa que passa à margem de toda a investigação da instituição. Portanto, tem que haver este alinhamento, a ponto, por exemplo, no PRR, tudo o PRR, no nosso caso, da Instituição Politécnica do Porto, é focado na Universidade Europeia e no reforço dos valores da Universidade Europeia. Portanto, isto é para vos dar uma ideia do ponto de compromisso que se tem que ter a este nível. A mesma coisa com o modelo pedagógico. Tem que haver algo que realmente os diferencia. Senão, a Universidade Europeia será apenas mais uma. E não se esqueçam que estamos no modelo piloto, de onde apenas algumas, no final, vão poder subsistir. Isto está assumido desde o início em termos da Comissão Europeia. O que significa que temos de ter algo diferente. Nós enfocámos o que é diferente da nossa, são os chamados Competence Clusters. Nós trabalhámos no sentido de reconhecimento não de mestrados, não de licenciaturas, não de graus, mas de clusters, de competências. E é aí que temos vindo a fazer o nosso esforço para que seja o modelo em si mesmo. Já para terminar, alguns fatores críticos de sucesso que eu gostava de aconselhar-vos e pensar muito relativamente a isso, é que, relativamente aos vossos parceiros, garantam que a Universidade Europeia traz valor acrescentado a todos eles. Se for indiferente, alguns vão rapidamente largar, esquecer e passar ao lado. Tem que trazer valor acrescentado. Pode parecer que é ridículo e parecer mais ou menos óbvio, então se todos têm, vão receber dinheiro. Não, tem que ter valor acrescentado. Segundo, tem que haver o tal compromisso institucional. E, portanto, a parceria dos reitores e dos presidentes é uma das fundamentais. Para vos dar uma ideia, como é que nós conseguimos isso, uma vez que nós começámos com o bottom-up, uma vez que foi implementado, eu pessoalmente comecei a convocar os reitores para uma reunião mensal. Inicialmente havia um certo receio, hoje em dia é rotineiro. Todos os reitores da universidade se encontram uma vez por mês, àquela hora específica, a última quarta-feira de cada mês, àquela hora específica, todos se juntam. E isso deu uma força muito grande, porque passou a criar-se aqui uma rotina que é uma rotina normal na gestão. Partilham problemas, partilham ideias, partilham as necessidades. Não se trata de juntamos quando é preciso. Passou a haver um compromisso institucional que é criado por uma reunião, como existe uma reunião de, sei lá, de gestão, uma reunião de universidade, passa a haver esta reunião mensal e está a funcionar muito bem. Depois tem que haver o sentido de pertença. E isto, posso dizer, é talvez o principal problema. Porque é óbvio que já temos centenas de pessoas a trabalhar nos vários campos, nos vários work packages, nos vários trabalhos, mas há pessoas para quem não sabem rigorosamente nada. E isso obriga, efetivamente, a fazer um trabalho interno. Já reuni com todos os responsáveis, primeiro das escolas do Politécnico do Porto, em todos nos 5 campos, já reunimos a nível de direções intermédias, já reunimos com todos eles, mas mesmo assim o envolvimento está muito aquém. As pessoas ainda não, a maioria das pessoas do Politécnico do Porto ainda não incorporaram a necessidade que está, bom, no Politécnico do Porto e nos outros parceiros, não se trata só de nós,
Criámos já vários modelos, como um hackathon enorme, que procurava mover as pessoas. Fizemos um conjunto de elementos, ainda estamos muito aquém daquilo que são os 140 mil estudantes que deviam estar envolvidos, e isso é uma falha. Procurem desde o início ver como é que os conseguem envolver e envolver o máximo possível. Depois, o nome, criar uma marca. Nós tínhamos originalmente até, porque temos a mania que sabemos fazer tudo, logo criado ali uma marca para enviar e para submeter, percebemos que do ponto de vista de comunicação não era a melhor e foi possível já criar uma nova marca, que vocês hoje em dia veem aqui, que é uma marca que é reconhecida. Portanto, o Atena passa a ser uma marca reconhecida em vários níveis. Procurem desde o início perceber que, mesmo que vocês estejam de acordo com o nome, estejam de acordo com o que quer que seja, que vocês vão ter que fazer um esforço após a aprovação do projeto para definir uma marca, e uma marca não é só o logo, é muito mais do que isso e têm que trabalhar nessa base. Depois, no nosso caso, até pela base que está, é fundamental o desenvolvimento das ligações com as comunidades e com os empregadores. Nós não deixamos, neste momento, ter já um fórum preparado para envolver aquilo que são os presidentes das câmaras das cidades onde as universidades são sediadas, já alguns deles vieram a aderir e têm funcionado muito bem, e os empregadores. Os empregadores são para nós a parte fundamental porque ajuda a definir a nossa estratégia. Pronto, eu penso que isto é o que nós conseguimos fazer, espero que tenha dado algumas dicas interessantes para vocês e, naturalmente, estamos disponíveis para ajudar e para clarificar alguma coisa. Muito obrigado.